A gravação de segurança mostraria depois o momento exato em que a vida de Rafael Souza mudou para sempre. Às 23h52, em meio a uma tempestade de neve que soterrava São Paulo, ele encontrou Valentina Castro, a mulher mais poderosa da capital, desabada no chão de seu escritório no andar 48 da Torre Corporativa Castro. Ela não queria hospitais, não queria segurança. Não queria que o pai dela soubesse. Só uma noite para desaparecer. Rafael sabia que ajudá-la podia custar seu emprego, tudo o que tinha. Mas ao ver o medo nos olhos dela, escolheu a compaixão acima da segurança. Antes de continuar com a história, conta pra gente de onde você está assistindo, deixando um comentário aí embaixo. Que você tenha um dia incrível. Aproveite a história. O elevador de carga rangeu quando Rafael Souza empurrou seu carrinho de limpeza para dentro. Eram 23h30 de uma quinta-feira à noite e a Torre Corporativa Castro estava quase deserta. Do lado de fora das janelas reforçadas, a neve caía em cortinas espessas que já haviam coberto as ruas com mais de 20 centímetros. O serviço meteorológico tinha elevado o alerta para a tempestade de neve intensa 2 horas antes. Rafael checou o celular. Ainda não havia mensagem de Dona Aparecida, a vizinha de ao lado. Beatriz estava dormindo em segurança e ele estaria em casa às 2 da manhã, como sempre. Ele soltou o ar devagar, vendo seu hálito embaçar o ar frio que subia da área de carga. O andar 48 era território de executivos. Rafael normalmente o limpava entre meia-noite e 1 da manhã, depois que o último vice-presidente ambicioso tinha ido para casa. Naquela noite ele esperava encontrá-lo vazio. As portas do elevador se abriram para uma escuridão quebrada só pelo brilho da neve refletido na cidade através das janelas do chão ao teto. Ele acendeu os interruptores. As luzes fluorescentes piscaram antes de acender, revelando painéis de mogno e obras de arte abstrata que valiam mais que o salário anual dele. Rafael começou sua rotina, esvaziar lixeiras, limpar mesas de reunião, aspirar os corredores. Trabalhava de forma metódica, ouvindo um audiolivro sobre biologia marinha que Beatriz tinha pedido emprestado na biblioteca. Às 23h47 ele ouviu algo, um barulho como de vidro quebrando, abafado, e depois silêncio. Pausou o audiolivro. Olá. Segurança? Nada. Ele se aproximou do escritório da esquina, aquele com o nome gravado em aço escovado, Valentina Castro, diretora de estratégia. A porta estava entreaberta, a luz vazando pela fresta. Senhorita Castro, ele disse, empurrando a porta. Valentina Castro estava sentada no chão junto à mesa, com os joelhos recolhidos e a cabeça baixa. Um copo de cristal com água jazia estilhaçado ao lado dela. A mão dela sangrava por um pequeno corte. Rafael se moveu rápido, o treinamento de sua certificação como técnico em emergências médicas ativando na hora. Senhora, você está machucada. Ela levantou o olhar. O rosto estava pálido, a maquiagem borrada. Não. A voz dela quebrou. Não chame ninguém. Você está sangrando. Deixe eu ver sua mão. Não é nada. Por favor, preciso que você não conte para a segurança que estou aqui. Rafael se agachou, mantendo distância. Você é a diretora de estratégia. Por que não avisaria a segurança se está machucada? Porque se a segurança relatar, chega até a equipe do meu pai. E se chegar até a equipe dele, amanhã estarei em todos os jornais financeiros. Ela riu com amargura. Castro sofre crise em seu escritório. Especulações sobre estabilidade da empresa, volatilidade na bolsa. Você entende, Rafael? E ele entendia. Tinha lido notícias de negócios o suficiente para saber que seu Eduardo Castro controlava a vida da filha quase com a mesma mão de ferro com que administrava seu império. O que você precisa para desaparecer por 12 horas? Eu preciso se ela apertou as palmas das mãos contra os olhos. Não posso ir para casa. O porteiro presta contas a ele. Não posso ir a um hotel. Meus cartões de crédito disparam alertas. Só preciso de uma noite em que ninguém saiba onde estou. Esse foi o momento que Rafael Souza repetiria na cabeça 1000 vezes.
O momento em que todos os seus instintos racionais gritavam para chamar a equipe médica do prédio, se proteger, seguir o protocolo. Em vez disso, ele viu uma mulher que tinha tudo, menos liberdade. Você consegue andar? Então vamos pelo elevador de carga. Você tem casaco? No closet do meu escritório. Rafael o tirou de lá, um casaco preto de lã que provavelmente custava 3 meses do aluguel dele. Ajudou-a a vesti-lo, notando que ela tremia, não de frio, mas de exaustão e algo mais profundo. Eu moro em Itaquera, apartamento pequeno. Minha filha está lá, mas está dormindo. Você pode ficar no quarto. Eu fico no sofá. Valentina o encarou. Por que você faria isso? Porque uma vez alguém me ajudou quando não precisava, disse Rafael. E porque minha filha me ensinou que ter medo não significa que a gente merece estar sozinho. Desceram pelo elevador de carga. Rafael usou sua chave de zelador para sair pela área de carga, evitando todas as câmeras de segurança, exceto uma, que gravou às 23h52, aquela que depois provaria a que horas eles saíram. Lá fora, a tempestade tinha transformado São Paulo em outro mundo. Os ônibus mal circulavam. Rafael e Valentina esperaram no ponto 23 minutos, a neve se acumulando no banco de plástico. Ela não reclamou. Ficou sentada com as mãos enfiadas nos bolsos do casaco, olhando para a rua vazia. Quando o ônibus finalmente chegou, só havia mais 2 passageiros, trabalhadores de turno exaustos voltando para casa. Rafael pagou as 2 passagens em dinheiro. Sentaram perto do fundo e Valentina encostou a cabeça na janela gelada. Quantos anos sua filha tem? Ela perguntou baixinho. 7. Beatriz quer ser bióloga marinha. Isso é bem específico para uma menina de 7 anos. Ela é específica desde os 4, quando decidiu que golfinhos eram companhia melhor que a maioria das crianças da idade dela. Rafael sorriu. E ela não está errada. O ônibus avançava aos trancos pelas avenidas cobertas de branco. Rafael observava o reflexo de Valentina na janela. Aquela mulher que dominava as salas de reunião e negociava contratos de bilhões agora parecia perdida e incrivelmente jovem. O prédio onde ele morava era uma construção de tijolos de 4 andares dos anos 60. O saguão tinha cheiro de radiadores velhos e da comida que Dona Aparecida preparava. Rafael abriu a porta do apartamento no 3º andar o mais silenciosamente possível. Lá dentro, o lugar era pequeno, mas decidido a ser alegre. Os desenhos de Beatriz cobriam a porta da geladeira, livros alinhados em prateleiras improvisadas. Os móveis eram de segunda mão, mas impecáveis. Um aquecedor elétrico zumbia num canto e o radiador velho batia de vez em quando. O banheiro é ali, sussurrou Rafael, apontando. Vou trazer algo para você trocar de roupa. Ele encontrou seu suéter mais quente, um tricô cinza de pescador que a mãe dele tinha mandado 3 natais atrás, e uma calça de moletom limpa. Quando Valentina saiu do banheiro com a roupa de grife dobrada com cuidado, ela quase não parecia ela mesma, na roupa larga dele. Você pode ficar no meu quarto, disse Rafael, apontando para o cômodo pequeno que dava para a sala. E você, onde vai dormir? O sofá é confortável. Durmo nele metade das vezes, de qualquer jeito. Valentina se aproximou da geladeira, estudando os desenhos de Beatriz. Um mostrava bonecos palito rotulados como o eu, papai e o mamãe no céu. Ela passou o dedo sobre ele. A mãe dela? Perguntou Valentina baixinho. Câncer, faz 3 anos. Marina era professora do fundamental. Rafael ficou ao lado dela, olhando o desenho. Beatriz quase não lembra mais o rosto dela, mas lembra que a mãe dizia desculpa e ela respondia eu também um ponto. Valentina se virou para ele sob a luz fraca do aquecedor. Parecia frágil e real, de um jeito que sua imagem de escritório nunca permitia. Obrigada por isso. Sei que é loucura. Sei que sou basicamente uma estranha que poderia arruinar sua vida se alguém descobrir. Você não vai fazer isso, disse Rafael, simplesmente, porque entende o que custa pedir ajuda. Ela assentiu e caminhou até o quarto. Parou na porta. Rafael,
quando eu for embora amanhã, vou garantir que você esteja protegido. Prometo. Não fiz isso por proteção. Eu sei. Por isso prometo. Ela fechou a porta. Rafael ficou na sala, ouvindo a neve bater nos vidros, se perguntando o que tinha acabado de fazer. Beatriz o acordou às 6h47 da manhã, subindo no sofá e anunciando: "Papai, tem uma moça na sua cama." Rafael se sentou rápido. "Bom dia, pequena." "Sim, tem uma visita. Ela precisou de ajuda ontem à noite. Ela está doente. Está muito cansada. Muito cansada." Beatriz pensou nisso com seriedade. Vestia o pijama de rena e abraçava sua foca de pelúcia. "Walter, eu faço o café da manhã para ela? Você sempre diz que café da manhã ajuda quando as pessoas estão tristes. Isso é muito gentil, mas vamos deixar ela dormir." A porta do quarto se abriu. Valentina apareceu ali com o suéter dele, o cabelo solto, sem nada a ver com a mulher dos retratos corporativos. Ela sorriu timidamente para Beatriz. "Oi, você deve ser a Beatriz." Beatriz a estudou com aquela avaliação direta que só crianças têm. "Você tem cabelo bonito." "Você está triste, Beatriz?" começou Rafael. "Tudo bem." Valentina se agachou na altura de Beatriz. "Sim, eu estava triste. Mas agora me sinto melhor. Seu pai me ajudou. Ele é muito bom em ajudar. Ele ajudou a dona Aparecida quando o gato dela ficou preso na parede." Beatriz ergueu Walter. "Este é Walter. Ele é uma foca comum." "Você sabe sobre focas comuns?" "Não sei muito sobre elas. Elas são muito espertas e conseguem prender a respiração por 28 minutos. Isso é mais do que eu aguento." "Você quer ver?" "Talvez depois do café da manhã," interveio Rafael rapidamente. "Por falar nisso, que tal panquecas?" Os três se apertaram na cozinha pequena. Rafael cozinhava enquanto Beatriz explicava com riqueza de detalhes a diferença entre focas comuns, focas arpa e focas leopardo. Valentina escutava com atenção de verdade, fazendo perguntas que faziam Beatriz brilhar. "Você sabia que algumas focas vivem debaixo do gelo na Antártida?" Beatriz disse que elas fazem buracos para respirar. "São tão espertas que lembram onde estão todos os buracos delas, mesmo com neve." "Isso sim é esperto," disse Valentina. "Encontrar formas de respirar mesmo quando tudo está congelado." Ela cruzou o olhar com Rafael por cima da mesa. Ele viu compreensão ali. Ela estava falando de algo mais do que focas. Comeram panquecas com xarope de bordo enquanto a neve continuava caindo lá fora. Beatriz conversava feliz e Valentina relaxava aos poucos. Até riu quando Beatriz fez sua imitação de golfinho. Esse foi o momento que Rafael lembraria depois. Não o drama, não a intriga corporativa, mas aquela luz de sol entrando pelas janelas de inverno, a alegria da filha dele e uma mulher que tinha esquecido como simplesmente ser. "Ela pode vir com a gente no aquário?" perguntou Beatriz de repente. "A gente vai sábado. Tem uma exposição nova de animais do Ártico." Rafael hesitou. "Beatriz, a senhorita Castro está muito ocupada." "Na verdade," disse Valentina baixinho, "eu adoraria muito." Valentina foi embora às 9 da manhã, chamando um serviço de carros de um celular descartável que tinha comprado meses antes, por razões que não explicou. Antes de sair, ela deu a Rafael um número. "Esse vai direto para minha assistente, Rosana. É a única pessoa em quem confio completamente. Se precisar de algo, ou se alguém perguntar sobre ontem à noite, ligue para ela." 3 dias depois, Rosana ligou. "Senhor Souza, a senhorita Castro gostaria de convidar você e a Beatriz para almoçar no sábado, antes da visita ao aquário, na cobertura dela às 12h30. Tudo bem para você?" Rafael quase disse que não. Limites existem por bons motivos. Mas Beatriz não tinha falado de outra coisa além da moça boa que sabe sobre os buracos de respirar das focas ou havia 3 dias seguidos. "A gente vai estar lá." O sábado chegou frio e radiante.
Rafael vestiu Beatriz com seu melhor vestido azul marinho com flocos de neve brancos. Ele colocou seu único terno, comprado para o funeral de Marina e usado talvez 5 vezes desde então. A cobertura ocupava os 2 últimos andares de um prédio com vista para o rio Pinheiros. Rosana os recebeu no elevador privado, uma mulher de uns 60 anos, com olhos gentis e postura perfeita. Beatriz, ouvi coisas maravilhosas sobre você, disse Rosana com carinho. A senhorita Castro está muito animada para te ver. O elevador se abriu direto na cobertura. Rafael tinha esperado um minimalismo frio. Em vez disso, encontrou aconchego, paredes cor de creme, móveis macios, estantes cheias de livros de verdade, janelas do chão ao teto emoldurando o rio Pinheiros congelado e, mais além, a neve cobrindo a zona sul de São Paulo. Valentina estava perto das janelas. Usava um suéter de cachemira azul profundo e jeans escuros. Nada de armadura corporativa. Ela se virou quando eles entraram e o sorriso dela foi genuíno. Beatriz, obrigada por vir. Sua casa é muito alta. Dá para ver o mar daqui. Não exatamente o mar, mas em dias claros dá para ver a represa Billings. Vem ver. Beatriz correu até as janelas. Valentina apontou os pontos importantes enquanto Rafael ficava parado desajeitadamente, segurando a sacolinha de presente que tinham trazido, os biscoitos caseiros. Beatriz tinha insistido em assá-los. Rafael, disse Valentina, se aproximando. Obrigada por vir. Beatriz não teria me perdoado se eu tivesse dito não. E você? Teria se perdoado? Antes que ele pudesse responder, Beatriz gritou, tem um barco no inverno? Eles não sabem que a água está congelada? O almoço foi simples. Sopa, sanduíches, frutas. Nada intimidante para Beatriz, que falava com entusiasmo sobre seu projeto escolar sobre ecossistemas árticos. Valentina escutava como se Beatriz estivesse apresentando na ONU. Trouxe uma coisa para você, disse Valentina depois de comer, tirando um pacote embrulhado. Para a sua pesquisa. Beatriz abriu de um puxão. Dentro havia um livro de capa dura, Vida Marinha do Ártico, uma enciclopédia visual. Beatriz soltou um gritinho. É o mesmo que tem na biblioteca, o que tem as páginas que abrem com as baleias. Agora você tem seu próprio exemplar. Beatriz se lançou para abraçar Valentina espontaneamente. Por cima da cabeça de Beatriz, Valentina cruzou o olhar com Rafael. Ele viu vulnerabilidade ali, e espanto, como se ela tivesse esquecido o que era receber carinho sem complicações. Foram no carro de Valentina, um sedã escuro dirigido por um motorista profissional, mais gentil, chamado Jorge. Beatriz sentou atrás, entre Rafael e Valentina, lendo seu livro novo em voz alta. O aquário de São Paulo se erguia na beira da represa, com sua forma cilíndrica tão conhecida de tantas excursões escolares. Mas naquele dia se sentia diferente. Rosana tinha arranjado um tour privado com a doutora Ana Ribeiro, chefe de pesquisa ártica do aquário. A doutora Ribeiro era uma mulher de uns 40 anos, com um entusiasmo que rivalizava com o de Beatriz. Ela os levou por áreas só para funcionários, explicando projetos de pesquisa em termos que Beatriz pudesse entender, mas incluindo detalhes que fizeram Rafael perceber o cuidado que tinham colocado naquele passeio. Estamos estudando como o aquecimento da água afeta os padrões de caça das focas, explicou a doutora Ribeiro, mostrando dados de monitoramento. As focas precisam se adaptar o tempo todo. Algumas populações estão ficando criativas, usando novas formações de gelo, mudando rotas de migração. Como os buracos para respirar, disse Beatriz, encontrando novas formas de sobreviver. Exatamente isso. Visitaram a colônia de pinguins, onde Beatriz fez perguntas que fizeram a doutora Ribeiro rir de pura alegria. Tocaram animais de poças de maré sob supervisão cuidadosa. Ficaram parados diante do tanque gigante do oceano, vendo tartarugas marinhas deslizarem. Rafael se viu de pé ao lado de Valentina no brilho azul do tanque. Ela observava Beatriz apertar as mãos contra o vidro, o rosto radiante de maravilha. Ela é extraordinária, disse Valentina baixinho. É, mesmo quando estou exausto e preocupado com as contas e se estou fazendo tudo certo, ela me lembra o que importa.
Você está fazendo tudo certo. Você não percebe? Sei que criou alguém que vê maravilha em vez de medo. Isso não é sorte, é amor intencional. Rafael se virou para olhá-la. Sob a luz azul fraca do aquário, ela parecia mais jovem, menos na defensiva. Valentina, o que estamos fazendo? Não sei, ela admitiu. Passei minha vida inteira sabendo exatamente o que fazer, cada decisão calculada, cada relação estratégica. E aí conheci alguém que me ajudou sem querer nada em troca, e a filha dele, que fala de focas como se fossem mágica. E ela parou. Não quero calcular isso. Antes que Rafael pudesse responder, Beatriz correu até eles. A doutora Ana disse que posso mandar e-mails com perguntas. Ela me deu o cartão dela. Olha. Naquela noite, depois de deixar Valentina em casa e de Beatriz dormir abraçada ao livro novo, Rafael se sentou na sala no escuro. O celular vibrou. Valentina, obrigada por hoje. Não me sentia tão humana há anos. Rafael, de nada. Beatriz amou cada segundo. Uma pausa. E o pai dela também. Rafael sorriu. Ele também. Outra pausa mais longa. Valentina, às vezes eu escrevo poesia, poemas de inverno. Nunca contei isso pra ninguém. Rafael, eu gostaria de ler algum dia. Valentina, algum dia, em breve. A convocação chegou numa terça-feira. Rafael estava limpando o andar 14 quando seu supervisor se aproximou, um homem nervoso chamado Daniel Costa, que trabalhava há 20 anos na corporativa Castro. Rafael, o RH quer falar com você. No fim do turno. O estômago de Rafael afundou. Fiz algo errado? Não disseram. Só que é urgente. Daniel não olhou nos olhos dele. O escritório de RH ficava no andar 22. Rafael nunca tinha estado lá. Uma mulher chamada Patrícia Lima estava sentada atrás de uma mesa, com expressão profissionalmente neutra. Senhor Souza, obrigada por vir. Isso é só uma conversa de rotina sobre as políticas da empresa, especificamente nossas normas sobre relacionamentos pessoais. Rafael manteve o rosto inexpressivo. Eu as conheço bem. E você entende que os funcionários estão proibidos de ter relacionamentos pessoais com executivos ou suas famílias? Sim, entendo. E sabe que violações podem resultar em demissão imediata? Eu sei. Patrícia o estudou. Você teve algum contato pessoal com membros da família Castro? Essa era a armadilha. Mentir, e eles teriam prova de desonestidade se já soubessem. Dizer a verdade, e o demitiriam. Ajudei a senhorita Castro durante uma situação médica há várias semanas. Desde então tivemos contato limitado, relacionado ao interesse da minha filha em biologia marinha. Defina contato limitado. 2 encontros, um almoço, uma visita ao aquário. Tudo com minha filha de 7 anos presente. Patrícia anotou. E o interesse da senhorita Castro em biologia marinha é exatamente. Ela está interessada no interesse da minha filha. Entendo. A entrevista continuou por mais 20 minutos. Cada pergunta cuidadosamente formulada, cada resposta como andar numa corda bamba. Patrícia pousou a caneta na mesa. Senhor Souza, quero deixar uma coisa clara. A corporativa Castro leva essas políticas muito a sério. As dinâmicas de poder entre executivos e funcionários tornam qualquer relacionamento inerentemente problemático. Você entende? Completamente. Bem, é isso por enquanto. Pode voltar ao trabalho. Rafael saiu do escritório com as mãos tremendo. Do lado de fora do prédio, a neve tinha começado a cair de novo. Ele pegou o celular. Rafael, eles já sabem. O RH acabou de me entrevistar sobre as normas de relacionamentos pessoais. A resposta de Valentina chegou na hora. Sinto muito, isso é obra do meu pai. Rafael, você está em apuros, Valentina? Sempre estou em apuros com ele. Mas você não deveria sofrer por ter me conhecido.
Rafael, eu sabia dos riscos. Valentina, e isso não torna justo. Naquela noite Rafael não conseguiu dormir. Ficou deitado no sofá, vendo a neve passar diante dos postes, se perguntando como Eduardo Castro tinha descoberto, e o que viria a seguir. A resposta chegou mais rápido do que ele esperava. O e-mail veio diretamente do escritório de Eduardo Castro. Não do RH, não de uma secretária. Um pedido de reunião para quinta-feira às 16 horas. Local, a suíte executiva do andar 70. Rafael disse a Daniel que tinha consulta médica. Vestiu o terno de funeral. Às 15h55 desceu do elevador num espaço que parecia de outro mundo. Madeira escura, couro, janelas do chão ao teto que reduziam São Paulo a uma maquete de brinquedo. Uma recepcionista o levou até o escritório de Eduardo Castro. Eduardo Castro tinha 73 anos, cabelo prateado e aquela quietude particular de quem aprendeu que ameaças não precisam ser barulhentas. Estava de pé junto à janela, olhando para baixo, para a cidade. Não se virou quando Rafael entrou. Senhor Souza. Sente-se. Rafael se sentou numa cadeira de couro que provavelmente custava mais que seu carro. Eduardo finalmente se virou. Os olhos dele eram do mesmo cinza claro que os de Valentina, mais frios onde os dela tinham calor. Olhe seu histórico. Melhor aluno do ensino médio, bolsa integral na PUC-SP, largou no terceiro ano quando sua namorada engravidou. Casou com ela assim mesmo. Trabalhou 3 empregos para sustentá-la enquanto ela terminava a licenciatura em pedagogia. Ela morreu de câncer. Você está criando sua filha sozinho enquanto trabalha à noite como zelador. Sim, senhor. Também está matriculado meio período na USP, curso de serviço social. Média 3,8. Planeja se tornar assistente social. Rafael não disse nada. O senhor é um bom homem, senhor Souza. Responsável, trabalhador, exatamente o tipo de pessoa que faz esta cidade funcionar. Eduardo se sentou atrás da mesa. Por isso vou fazer uma proposta. Ele deslizou uma pasta sobre a mesa. Rafael a abriu. Dentro havia um contrato. Vou pagar a dívida estudantil que sobrou da PUC, R$ 48.000. Vou criar um fundo para a educação de Beatriz, suficiente para qualquer universidade que ela escolher. Vou conseguir um cargo para o senhor na administração predial, R$ 60.000 por ano, benefícios completos, turno diurno, para que possa estar em casa com sua filha à noite. Rafael leu o contrato em silêncio. Tudo o que Eduardo prometia estava ali, legalmente vinculante e extraordinariamente generoso. Qual é a condição? Que encerre todo o contato com minha filha imediatamente e por completo. Sem ligações, sem mensagens. Se a vir no prédio, finja que é uma estranha. Se Beatriz perguntar por ela, explique que às vezes as amizades não dão certo. Rafael pousou o contrato na mesa. O senhor está me comprando. Estou protegendo minha filha de um erro. Tratando ela como propriedade. Os olhos de Eduardo endureceram. Sabe o que acontece com as pessoas que se aproximam de Valentina? Todas querem alguma coisa. O ambientalista com quem ela saiu na faculdade queria financiamento para a organização dele. O músico que conheceu numa gala queria um contrato de gravadora. O jornalista que parecia tão sincero queria acesso privilegiado a histórias corporativas. Todos querem algo, senhor Souza. Eu não quero nada dela. Então o senhor está mentindo, ou é ingênuo. Deixe-me explicar como isso funciona. Eduardo se levantou e foi até a janela. Valentina passou a vida inteira tendo que questionar se as pessoas gostam dela ou do sobrenome dela, se veem ela ou veem a fortuna dela. Ela não namora ninguém, não faz amigos. Existe num ambiente perfeitamente controlado onde eu eliminei cada variável que poderia machucá-la. Isso não é viver, é existir numa jaula. Uma jaula que a protege de gente que a destruiria por diversão. Eu não sou esse tipo de gente. Não, disse Eduardo baixinho. O senhor é pior, porque é genuíno, porque Valentina acredita no senhor. E quando isso acabar, se senhor Souza, vai acabar,
Porque nossos mundos não se misturam, não vai ser como com os outros. Vai devastá-la. Rafael se levantou devagar. O Senhor não está protegendo ela de mim. Está protegendo ela da felicidade, porque isso te dá medo. Assine o contrato, Sr. Souza. Não. A palavra ficou flutuando no ar. Eduardo se virou, a surpresa cruzando o rosto. Não vou ensinar minha filha que o amor pode ser comprado e vendido. Não vou dizer a ela que pessoas de mundos diferentes não podem se amar. E não vou abandonar alguém que confiou em mim só porque o pai dela escreveu um cheque grande o suficiente. Vou perder meu emprego, talvez, mas vou manter minha integridade. Acha que integridade paga a faculdade de Beatriz? Acho que Beatriz preferiria ter um pai que fez o certo do que um que se vendeu por dinheiro de mensalidade. Eduardo estudou por um longo momento, depois, inesperadamente, se deixou cair pesadamente na cadeira. De repente parecia mais velho, cansado. Minha esposa era do Brás, disse baixinho. Marina trabalhava como secretária quando a conheci. O pai dela era encanador. A mãe dela limpava casas. Meus pais ameaçaram me deserdar se eu casasse com ela. Rafael se sentou de novo, devagar. Casei com ela do mesmo jeito. A melhor decisão que tomei na vida. 43 anos. Ela morreu há 8 e eu ainda me viro para contar coisas a ela antes de lembrar que não está mais aqui. A voz de Eduardo saiu áspera. Sabe o que destruiu nosso casamento? Eu. Minha necessidade de protegê-la de todo mundo que dizia que ela não era boa o bastante. Minha vigilância constante contra qualquer um que pudesse machucá-la. Construí muros tão altos ao redor dela que ela não conseguia respirar. E estou fazendo a mesma coisa com Valentina. Então pare. Não sei como. Eduardo sustentou o olhar de Rafael. Tudo o que eu sou são muros. E o senhor, Sr. Souza, está tentando derrubá-los. Isso me apavora mais do que qualquer disputa corporativa ou aquisição hostil. Rafael entendeu. Não se tratava só de classe ou dinheiro. Era sobre um pai que tinha perdido a esposa e não suportava perder a filha para a realidade bagunçada e incontrolável da conexão humana. Não posso prometer que não vou machucá-la, disse Rafael com honestidade. Ninguém pode prometer isso. Mas posso prometer que vou me esforçar ao máximo, e posso prometer que o que houver entre nós vai ser real. Eduardo ficou em silêncio por um longo tempo. Por fim, falou. A oferta de emprego continua de pé. Não como pagamento, mas como oportunidade. O senhor está sobrequalificado para o trabalho de zelador, e Beatriz merece um pai que não esteja exausto o tempo todo. Aceite ou não, mas não tem condições. Por que faria isso? Porque Marina teria gostado do senhor. E porque talvez eu esteja cansado de ter medo. Rafael saiu do andar 70 atordoado. Checou o celular no elevador. 3 mensagens de Valentina. Ele te ameaçou? Rafael, por favor, me diz que você está bem. Vou te procurar. Ele ligou na hora. Estou bem, estou bem. O que ele queria? Se certificar de que eu entendo no que estou me metendo. E você entende? Sim, disse Rafael. Eu entendo. E continuo aqui. Valentina soube do contrato por Rosana. A assistente do seu pai me mandou os papéis sem assinatura, por engano, disse Rosana, entregando a pasta. Achei que você deveria saber. Valentina leu devagar. A cada parágrafo, as mãos tremiam mais. A quantia de dinheiro, a precisão dos termos, o cálculo frio de comprar a ausência de alguém em sua vida. 15 minutos depois ela estava no escritório do pai. Você tentou pagá-lo para me deixar. Eduardo ergueu o olhar do computador. Fiz uma oferta a ele. Ele recusou. Uma oferta. Você fez soar como uma transação de negócios. Tudo é uma transação de negócios, Valentina, inclusive relacionamentos. Os meus não. Ela jogou o contrato sobre a mesa.
Pela primeira vez na vida encontrei algo real, alguém que me vê, a mim, não a corporativa Castro, não o fundo, não a oportunidade de contatos. A mim. E você tentou comprar isso como se ele fosse um fornecedor incômodo. Eu estava protegendo você de... De quê? Da felicidade? Da honestidade? De alguém que realmente se importa se estou bem? Do coração partido. Eduardo se levantou, seu controle finalmente rachando. Da dor de amar alguém que no fim vai embora porque nosso mundo é demasiado complicado, demasiado público. Ou talvez, disse Valentina baixinho, da dor que você ainda sente pela mamãe. Eduardo congelou. Você acha que eu não me lembro? Eu tinha 15 anos quando ela morreu. Você tentou protegê-la de tudo. Dos tabloides, dos oportunistas sociais, de qualquer um que a fizesse sentir que não pertencia ao seu mundo. Você construiu muros ao redor dela até que ela não conseguia respirar, e aí ela ficou doente, e nenhum dos seus muros conseguiu protegê-la disso. Não estou fazendo a mesma coisa com você. Está sim. Me controlando porque tem medo de me perder, como perdeu ela. Mas, papai, eu já estou perdida. Estive perdida nessa existência perfeita e controlada onde nada é real e nada me toca. Valentina, eu não sou uma fusão que você pode estruturar. Não sou um negócio que você pode negociar. Sou sua filha, e preciso que você confie em mim para cometer meus próprios erros. Eduardo se sentou devagar. Parecia cada um de seus 73 anos. E se te machucarem? Então eu vou me machucar, e vou sobreviver. Como a mamãe sobreviveu a cada coluna de fofoca e a cada pessoa que dizia que ela não pertencia. Ela sobreviveu porque tinha você. Mesmo quando sua proteção era sufocante, ela te amou assim mesmo. Eu sei. Rafael tem uma filha de 7 anos que perdeu a mãe. Ele trabalha 3 empregos para dar uma vida boa a ela. Lê livros de biologia marinha para poder responder às perguntas dela sobre focas. Ele é gentil e real, e me faz querer voltar a escrever poesia. Isso vale o risco, papai. Eduardo ficou em silêncio por um longo tempo. Por fim, afastou o dinheiro. Sei que a maioria não teria feito isso. A maioria não é o Rafael. O que você vai fazer? Ainda não sei. Mas sei que não vou deixar o medo decidir por mim. Valentina saiu do escritório do pai e foi direto para Itaquera. Rafael abriu a porta do apartamento e encontrou Valentina parada ali, com o casaco de cachemira, neve polvilhada nos ombros. Podemos conversar? Claro. Entra. Beatriz já estava dormindo. Rafael preparou chá enquanto Valentina se sentava no sofá de segunda mão, parecendo deslocada e perfeitamente natural ao mesmo tempo. Soube do contrato, disse ela. Rosana. Sim. Sinto muito mesmo que ele tenha feito isso. Ele estava com medo. Entendo o medo. Valentina segurou a xícara de chá com as 2 mãos. Isso não torna certo. Rafael, preciso ser honesta com você. Minha vida é complicada. Tem reuniões de conselho, galas beneficentes e escrutínio constante da mídia. Tem gente que vai te julgar, te investigar, escrever coisas horríveis sobre você só por estar conectado a mim. Se a gente fizer isso, seja lá o que for isso, não vai ser fácil. Nada que vale a pena é fácil. Não sou boa em relacionamentos. Não sei ser vulnerável. Estou acostumada a controlar tudo, e você não pode controlar conexão humana. Não, concordou Rafael. Não pode. Você está escolhendo tentar? Rafael pousou a xícara na mesa. Valentina, há 3 semanas você era só um nome numa porta de escritório. Agora é alguém que escuta minha filha falar de focas por 1 hora sem se entediar. Alguém que escreve poesia sobre o inverno. Alguém que me faz acreditar que talvez o mundo não seja tão dividido quanto eu pensava. Isso não é uma resposta. Sim. Estou escolhendo tentar. Mesmo com medo, mesmo sabendo que é complicado, porque me faz sentir eu mesmo de novo.
Não só o pai da Beatriz, não só o zelador, não só o viúvo. Só o Rafael. Os olhos de Valentina brilharam com lágrimas contidas. Não sei o que vem depois. Eu também não. Mas talvez esteja tudo bem. Ela se aproximou mais no sofá. Meu pai te ofereceu 60 mil por ano e um fundo para a faculdade de Beatriz. Eu sei. Tem certeza de que não quer? Ainda posso resolver isso sem condições. Valentina, o quê? Eu não quero o dinheiro do seu pai. Quero que você saiba que estou aqui porque escolho estar. Não porque você abriu portas ou fez ligações. Só porque sim. Então ela o beijou, suave, hesitante e real. Quando se separaram, ela sorria entre lágrimas. Só porque sim é um bom motivo. A neve tinha parado quando Valentina foi embora naquela noite. Rafael a acompanhou até embaixo, onde Jorge esperava com o carro. Ela parou antes de entrar. Sem expectativas, disse ela. Só nós dois descobrindo aos poucos. Parece perfeito. Rafael subiu de novo e encontrou Beatriz acordada, de pé, no pijama de rena. Era moça boa. Sim, pequena. Agora ela é sua namorada? Rafael pensou em como responder. No fim, e não sei ainda. Somos amigos. Talvez mais. Estamos descobrindo. Tá bom. Gostei dela. Ela ouve bonito. Beatriz bocejou. Papai. Sim. O senhor que te deu o emprego. O pai da senhorita Valentina. Ele tem muito medo. Rafael a pegou no colo e a levou de volta para a cama. Medo de quê? De perder as pessoas que ele ama. Isso faz ele fazer coisas que parecem ruins, mas que na verdade vêm de amar demais. Como quando eu não deixei você ir na excursão porque estava com medo da tempestade. Exatamente isso. Só que as versões dos adultos são mais complicadas. Ele a cobriu e ela segurou a mão dele. Papai, você fez a coisa certa? Espero que sim, meu amor. Acho que sim fez. A mamãe sempre dizia que fazer a coisa certa dá medo, mas te faz dormir melhor. Rafael beijou a testa dela. Sua mãe era muito sábia. Depois que Beatriz dormiu, Rafael se sentou junto à janela, vendo as luzes da cidade refletidas na neve. O celular vibrou. Obrigada por essa noite, Rafael. Obrigada por ser corajoso o bastante para vir até aqui. Rafael, tenho reunião de conselho na quinta. Jantar na sexta? Valentina, nos 3. Rafael, nos 3, sempre. Rafael sorriu. Lá fora o inverno continuava se estendendo, frio e incerto, mas dentro algo tinha mudado, algo quente real e digno de proteger, não com muros, mas com honestidade. Ele não sabia o que aconteceria depois. Se o mundo de Valentina e o dele conseguiriam de fato se fundir, se Eduardo Castro algum dia o aceitaria por completo, se o escrutínio da mídia ou as diferenças de classe ou a pura improbabilidade de tudo aquilo acabariam os separando. Mas sabia que Beatriz acordaria no dia seguinte animada com os padrões de migração das focas. Sabia que Valentina escrevia poesia sobre o inverno e escutava como se as palavras das pessoas importassem. Sabia que fazer a coisa certa às vezes significa aceitar o medo em vez de fugir dele. Com isso bastava. Por enquanto, bastava. A neve começou a cair de novo, suave e silenciosa, cobrindo São Paulo com um manto branco. Rafael Souza, zelador de 34 anos e pai solo, viu ela cair e se permitiu sentir algo que não sentia há 3 anos, ver esperança. Não a esperança desesperada de que as coisas se tornariam magicamente mais fáceis, mas a esperança firme e sustentável que vem de escolher a autenticidade acima da segurança, de construir algo real em vez de algo controlado. Lá fora, a cidade dormia sob o peso do inverno. Dentro, Rafael preparou um chá e começou a ler a enciclopédia Vida Marinha do Ártico de Beatriz, se preparando para as perguntas que ela faria pela manhã. O elevador de carga da corporativa Castro continuaria rangendo sob o peso do carrinho de limpeza dele. O andar 14 ainda precisaria ser aspirado.
A dívida estudantil dele continuaria existindo. Beatriz continuaria precisando de ajuda com a lição de casa e consolo para os pesadelos. Mas agora também existia Valentina, complicada, brilhante, vulnerável Valentina, que estava aprendendo que os muros podem cair sem que tudo desmorone. O celular de Rafael vibrou mais uma vez. Valentina escreveu um poema novo essa noite, sobre buracos para respirar no gelo. Rafael, manda pra mim. Uma pausa. Depois apareceu uma foto, versos escritos à mão em papel creme. A letra elegante dela descrevia como as focas encontram ar em lugares congelados. Como sobreviver significa ser esperto o bastante para lembrar onde mora o calor, mesmo quando tudo parece igual. As últimas linhas diziam: fazemos buracos na armadura do inverno, não para escapar do frio, mas para provar que podemos respirar em qualquer lugar, quando alguém nos mostra onde. Rafael leu 3 vezes, depois respondeu: lindo. Como a pessoa que escreveu. Valentina, cuidado, posso começar a acreditar em você. Rafael, bom. Ele adormeceu no sofá com o celular na mão, a neve caindo além da janela, e a certeza de que amanhã traria novas complicações e novas alegrias, em partes iguais. Mas naquela noite só havia isso, da satisfação silenciosa de escolher a compaixão acima do conforto, de ver o medo de outra pessoa e enfrentá-lo com honestidade suave, de acreditar que diferenças de classe, desequilíbrios de poder e todas as razões práticas que as pessoas dizem que as coisas não vão dar certo não precisam ser respostas finais, eram só clima. E Rafael Souza tinha aprendido, fazia muito tempo, como sobreviver às tempestades. Lá fora, São Paulo dormia sob 15 centímetros de neve nova. Dentro, num apartamento pequeno de Itaquera, um pai solo sonhava com filhas e poesia e mulheres corajosas o bastante para pedir ajuda. Enquanto isso, numa cobertura com vista para o Rio Pinheiros, a filha de um bilionário escrevia versos sobre buracos para respirar e se perguntava se finalmente tinha encontrado alguém disposto a ajudá-la a lembrar como voltar à superfície. O inverno não tinha terminado, nunca terminava de vez, mas naquela noite, para os dois, parecia um pouco menos frio. E assim termina esta história de tempestades de neve, muros invisíveis e buracos para respirar no gelo mais frio. Rafael e Valentina escolheram o real acima do seguro, o carinho acima do controle. E mesmo que o inverno continuasse lá fora, dentro deles algo tinha esquentado para sempre. Agora eu te pergunto, se você estivesse no lugar de Rafael naquela noite, no escritório do andar 48, com a mulher mais poderosa da cidade pedindo ajuda e sabendo que isso podia te custar tudo, você teria aberto a porta do elevador de carga ou teria chamado a segurança? Você teria escolhido a compaixão, mesmo que o mundo dissesse que era loucura? Muito obrigado de coração por ter chegado até o final comigo. Se essa história te tocou, mesmo que só um pouquinho, eu agradeceria muito se você desse like, se inscrevesse se ainda não se inscreveu, e deixasse nos comentários de onde você está assistindo hoje e que horas são aí agora. Sim, quero saber se alguém está lendo isso às 3 da manhã com um café, ou em pleno sol do meio-dia. Seu comentário me deixa muito feliz e ajuda muito para que mais gente conheça essas histórias. Nos vemos na próxima. Se cuida muito, e lembra, às vezes o ato mais corajoso é simplesmente deixar alguém entrar quando tudo está congelado. Um abraço enorme daqui. Até logo.